Capítulo de número 26, das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Uma coisa bem interessante que nós vemos no nosso dia a dia das reuniões mediúnicas é que, como a característica da reunião mediúnica ela se modificou ao longo do tempo, em que na época de Kardec, quando ele começou, ele ainda estava em plena codificação da doutrina espírita. Então, eram reuniões quase que puramente só de estudo. Então, ele necessitava fazer as perguntas de forma muito metódica, seguindo uma programação, ao qual ele preparava essas perguntas antecipadamente e seguindo toda uma sequência na linha de raciocínio. Para quê? Para que esses espíritos, que era a maioria de ordem elevada, superiores, pudessem trazer as respostas que hoje nós encontramos, principalmente no Livro dos Espíritos. E que a partir disso é que foi depois tudo dividido, gerando as demais obras que fazem parte da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a partir das leis morais, a Gênese, que é a parte do surgimento, a origem da vida e da terra, né? E os outros, o céu e o inferno, que é das provas e expiações, enfim, da vida futura, né? E o livro dos médiuns, que é da vida espírita. Mas, hoje, a característica das reuniões mediúnicas, ela praticamente se modificou para ser atendimento aos desencarnados. Então, são muitas reuniões de socorro. Ocorrem, sim, os esclarecimentos, ocorrem, sim, observações que espíritos de uma estirpe maior, mais elevada, vêm trazer para nós, mas podemos dizer que 90% das comunicações são realmente de socorro, atendimento e auxílio aos desencarnados que se encontram em situação de peleja espiritual, podemos dizer assim, tá certo? Então, uma parte que eu achei interessante no item 286 é a que fala assim, no segundo parágrafo. O fundo da questão exige atenção ainda mais séria, porquanto muitas vezes, a natureza da pergunta que provoca uma resposta exata ou falsa. Algumas há a que os espíritos podem ou não devem responder, por motivos que desconhecemos. Será, pois, inútil insistir. Porém, o que sobretudo se deve evitar são perguntas feitas com o fim de lhes pôr à prova a perspicácia. Ou seja, se são espíritos realmente esclarecidos e superiores, eles não gostam de ser provados com perguntas inúteis, ao qual muitas vezes se faz a pergunta já se sabendo a resposta. Então, essa questão, como diz, pôr à prova a perspicácia. Então, se já se sabe a resposta, para que perguntar? É como se estivesse se testando aquele espírito e eles não gostam. Apesar de que a grande maioria responde de boa vontade quando percebe que de boa vontade se é perguntado. Eles percebem qual é a intenção da pergunta. Então, por isso que se tem que ter cuidado, não somente quanto à forma de perguntar, que deve ser uma forma clara, objetiva, como também o fundo da questão, que é a natureza dessa questão. Ou seja, se realmente é algo que vai ser útil para o nosso esclarecimento e, acima de tudo, para o nosso processo evolutivo, para que nós cresçamos com essa resposta. Se realmente vai ter uma utilidade. Tá certo? Então, seguindo mais à frente, dentro desse mesmo item das observações preliminares, nós temos que eles, porém, respondem mais ou menos bem conforme os conhecimentos que possuem, o interesse que nos têm, a afeição que nos dedicam e, finalmente, o fim a que nos propomos e a utilidade que vejam no que lhe pedimos. Isso está no fim desse mesmo item 286. Então, vem ainda reforçar aquilo que eu acabei de falar, tá certo? O item 287, ele fala o seguinte:
Pensam algumas pessoas ser preferível que todos se abstenham de formular perguntas e que convém esperar o ensino dos espíritos, sem os provocar. É um erro. Os espíritos dão, não há dúvida, instruções espontâneas, de alto alcance e que errôneo seria desprezar-se. Mas explicações há que frequentemente se teriam de esperar longo tempo, se não fossem solicitadas. Nós sabemos que eles trazem o ensinamento conforme estivermos preparados para recebê-lo e compreendê-lo. Tanto é assim que nós podemos ver o Espírito André Luiz, em algumas de suas obras, ainda há várias interrogações em nós e de difícil compreensão para nós. André Luiz, nos anos 40, trouxe já conhecimentos que a ciência de hoje é que está vindo comprovar aquilo que ele disse há mais de 60 anos atrás, né? Então, a gente tem que ver que eles vão trazer esse ensinamento conforme a gente esteja preparado para recebê-lo. Mas isso não quer dizer que nós não devemos perguntar, que a gente tem que se abster de perguntar. Apenas devemos ter o cuidado para o tipo de pergunta que será feita. Tem ainda outra vantagem, a de concorrerem para o desmascaramento de espíritos mistificadores, que, mais pretensiosos do que sábios, raramente suportam a prova das perguntas feitas, com cerrada lógica, por meio das quais o interrogante os leva aos seus últimos redutos. Os espíritos superiores, como nada têm que temer de semelhante questionário, são os primeiros a provocar explicações sobre os pontos obscuros. Então, eles vêm de boa vontade realmente trazer esses conhecimentos quando serão de utilidade, de esclarecimento e que vão auxiliar no nosso progresso. Mas não, a gente vai ver isso mais lá na frente, sem tirar o mérito das descobertas, das invenções ou aquilo que deve ser realmente trazido como progresso pela própria humanidade encarnada, né? Então, eles não trazem tudo pronto. Vamos seguir em frente. 288. Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. A terceira é a que eu queria ressaltar. Quais as perguntas com que mais antipatizam os bons espíritos? Todas as que sejam inúteis ou feitas por pura curiosidade e para experimentá-los. Nesses casos, não respondem e se afastam. Então, a gente pode até ver o tipo, a categoria do espírito que está se manifestando pela resposta que ele dará a determinada pergunta. Se alguém faz perguntas de curiosidade ou de interesse próprio, meu passado, qual será meu futuro, enfim, perguntas que são inúteis e que não vão servir de nada para o nosso progresso e da coletividade, eles se afastam. Enquanto que os mistificadores e os enganadores, zombeteiros, eles muito graciosamente respondem essas perguntas, que nem sempre é a verdade, aliás, a maioria das vezes não é verdade, e eles riem com essa situação, porque aquele que recebe a resposta fica acreditando que é verdade e ainda diz que foi um grande espírito, um espírito elevado, somente porque ele respondeu e porque deu uma orientação, sendo que foi uma orientação falsa, tá certo? Então, ilude-se aquele que porque um espírito respondeu, é um espírito superior. Não é assim, que a gente já sabe, já estuda há muitos anos e sabe que há toda categoria de espírito, da mesma forma que há toda categoria de encarnado, tá certo? O item 5º, né? A 5ª pergunta. Quando os espíritos não respondem a certas perguntas, será porque o não queiram ou porque uma força superior se opõe a certas revelações? Então, por ambas essas causas, há coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio espírito não conhece. Numa reunião mediúnica bem recente que nós participamos,
eu estava em psicofonia e o dialogador veio perguntar, porque a manifestação que houve, o espírito que estava vindo, era falando sobre determinada pessoa. E ele estava vendo todo o passado daquela pessoa. E quando o dialogador começou a perguntar o que é que estava acontecendo, o que é que tinha acontecido, ele não conseguia falar. Ele ficou totalmente mudo, digamos assim, porque não lhe era permitido falar. Ok, ele estaria revelando um passado daquela pessoa que às vezes é melhor nós não sabermos. Então, a própria espiritualidade se encarrega de não permitir que eles falem. Ou ele, por própria precaução ou por própria sensatez, acaba que não fala. Porque se não é algo que realmente vai contribuir para o progresso daquela pessoa, não há necessidade de falá-lo, tá certo? Depois ele até relatou algumas partes que seriam importantes e interessantes para se analisar, para se questionar e para tomar uma nova posição perante a vida, e essas partes sim foram reveladas, mas o demais não foi. Então, isso falando em relação ao passado, né? Tem uma nota que Kardec faz no fim desse item 288, que ele diz assim: em alguns casos, e quando seja conveniente, sucede com frequência que um espírito esclarecido venha em auxílio do espírito ignorante, porque nem sempre o espírito não responde por não querer. Às vezes ele não sabe simplesmente a resposta. É como nós irmos perguntar a um matemático perguntas de filosofia, né? Se não faz parte do conhecimento dele, ele não irá respondê-lo. Então, vem espíritos superiores que têm maior conhecimento e podem vir em auxílio desse que é mais ignorante para auxiliar na resposta. E lhe sopra o que deva dizer. Isso se reconhece facilmente pelo contraste de certas respostas. E além do mais, porque o próprio espírito quase sempre o diz, ou seja, aquele que vem de boa fé, ele diz: olha, eu estou respondendo isto, mas não sou eu que estou dizendo, não é do meu conhecimento, é alguém mais elevado do que eu que está me falando para responder. O fato, entretanto, só ocorre com espíritos ignorantes, mas de boa fé, nunca com os que fazem alarde de falso saber. Bem, como ficou extensa esta primeira parte, eu irei dividir o vídeo para que possamos dar continuidade à aula.